E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Vocês sabem quem eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, para aula de História do Brasil, falando aí de todos os presidentes da história do Brasil. De Deodoro da Fonseca até a atualidade. Quer dizer, eu não sei até a atualidade, porque é sempre difícil cair governos atuais nos Enems e nos vestibulares. Mas enfim, a gente vai falar de muita coisa. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ó, o meu joinha pra vocês, ó. Dá aquele joinha maravilhoso, porque tem história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, história da arte, tem um monte de coisa. Aqui eu sempre falo isso porque é preciso falar. É conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Vamos lá? Gente, falamos da morte do Vargas lá na madrugada do 23 para o 24 de agosto de 1954, né? Ele morreu, existia grande pressão dos famosos grupos mais conservadores do Brasil, grupos que eles costumavam chamar de grupos entreguistas pejorativamente, e aí ocorreu a morte do Vargas. Como forma automática e natural, assume o poder o vice-presidente de Vargas, que foi Café Filho. Café Filho assume o governo após a morte de Getúlio Vargas. E o Café Filho, ele nunca foi um entusiasta da política do Getúlio Vargas. E eu falei isso na outra aula e eu falo aqui para vocês de novo. Naquele período, as eleições para presidente e para vice eram separadas. Montavam-se chapas, sim, certo? Só que você tinha que eleger o presidente numa eleição e o vice-presidente na outra. O Vargas, ele nunca foi um cara que confiou muito no Café Filho e vice-versa, também nunca confiaram. O Café Filho, ele era um político pertencente ao PSP, ele nasceu no Rio Grande do Norte, era um político do PSP, Partido Social Progressista, e ele tinha um pensamento antes de chegar à presidência, que era um pensamento mais voltado para uma linha conservadora. Então, por isso, ele foi aceito para fechar esse mandato, para assumir o mandato presidencial após o Vargas morrer. Ele foi aceito por setores da UDN, que viam ele como um aliado, e foi aceito, logicamente, pelos militares, que a gente falou na aula passada, que queriam, inclusive, dar um golpe no Getúlio Vargas, mas não ocorreu, principalmente por conta da morte do Vargas, certo? Então, o Café Filho vai assumir a presidência, e logo de cara, que a gente precisa saber, ele tentou não se comprometer. Ele então vai governar, ele não vai governar esse tempo todo, porque ele vai se afastar, a gente vai ver hoje, mas ele deveria governar o Brasil de 54, desculpem, após a morte do Vargas, até 31 de janeiro de 56, que é quando assumiria o próximo presidente. Mas ele alegou que não tinha grandes pretensões políticas, o que fez com que a UDN, porque a UDN queria lançar candidato, os militares não queriam políticos nem que fossem minimamente ligados ao Vargas. Ele disse que não teria pretensões políticas e ele gostaria só de cumprir o mandato eleitoral. Então ele não se comprometeu nesse sentido. Mas o Brasil estava passando por um processo de crise econômica, que a gente falou lá na outra aula, né? Dentro do governo do Getúlio Vargas, aquele esquema que ele fez junto com o ministro do Trabalho na época, que era o João Goulart, o Jango, de aumentar 100% o salário mínimo, o Brasil vivia uma crise, o Brasil não estava muito bem com os Estados Unidos por conta da política do Vargas, então o Brasil estava vivendo uma crise econômica, uma alta da inflação. Ele vai ter atitudes bem rápidas, que ele vai acabar tendo a aprovação do Congresso para isso, e que vão tentar solucionar esses problemas da crise econômica no Brasil, que vai dar vai ser uma medida paliativa, na verdade, porque isso lá na frente a gente vai ver que a crise econômica ela continua. Como o quê? Ele vai reduzir gastos públicos, o Estado para de investir tanto como ele estava investindo nas indústrias, para de investir tanto em obras de infraestrutura durante o governo dele, reduzir gasto público. Ele vai dar uma bloqueada, ele vai parar, ele vai, na verdade, vai interferir diretamente nos impostos de renda, né, no Brasil. E também ele vai estabelecer uma taxa única para serviços de luz, tá? Vocês vão pagar o tanto aí para o serviço de luz, essa conta não vai variar, todo mundo vai pagar o mesmo tanto.
Era uma maneira que ele teve de tentar equilibrar a economia do Brasil, que não é grande coisa, pensando em outros presidentes que tiveram planos econômicos, todos, né? Porque, na verdade, o Café Filho ele vai ser muito mais lembrado por conta da sua posição em relação ao processo eleitoral de 55. Ele estava na presidência ainda quando a gente teve o processo eleitoral em 1955. O presidente eleito ele assumiria em 31 de janeiro de 1900, 1º de fevereiro, 31 de janeiro, 1º de fevereiro de 1956, desculpem. Quem que estava em jogo ali naquelas eleições? A UDN estava lançando Juarez Távora, que tinha sido candidato já há muito tempo, inclusive. Juarez Távora à presidência pela União Democrática Nacional, certo? E existia uma aliança política entre PSD, lançando na cabeça Juscelino Kubitschek, e PTB, que era o partido do Vargas, lançando o João Goulart, certo? Como eu falei para vocês, nas eleições você tinha eleições para presidente e uma eleição para vice, mas se montavam chapas, alianças, o que era comum. PSD e PTB conseguiram eleger presidente e vice-presidente, Juscelino Kubitschek e João Goulart. O Café Filho apoiou a campanha do Juarez Távora, da UDN. Olhando pela linha ideológica, ele estava seguindo a linha ideológica do PSP, o partido dele, apoiava então o Juarez Távora da UDN. Porém, existia muita pressão da própria UDN, existia muita pressão de vários setores mais conservadores, os militares aí, faziam pressão para que não ocorresse esse processo eleitoral. Justamente porque, principalmente os militares, eles queriam evitar a volta do varguismo ao poder. E esse varguismo, esse pensamento populista ligado a Vargas, parecido com Vargas, seria representado principalmente por Juscelino Kubitschek, que na época era governador de Minas Gerais, pelo PSD, partido que o Vargas ajudou a fundar, e o Juscelino Kubitschek era tão populista quanto o Vargas, e o João Goulart, que era um cara que aprendeu tudo na política com o próprio Getúlio Vargas, eram da mesma cidade, o pai do João Goulart era amigo do Getúlio Vargas, ele foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, então queriam evitar, porque sabiam que eles eram os grandes concorrentes, a população carente de Getúlio Vargas, logicamente iria eleger Juscelino Kubitschek e João Goulart ali na chapa deles, né? Então, os militares não queriam essa volta do que eles chamavam de varguismo, né? Eles queriam romper com isso, com esse pensamento varguista, que nesse caso até se parece com o que a gente pensa na Argentina do peronismo. Só que o peronismo se mantém até hoje, ele é bem maior nesse sentido do espectro político lá, tal. E aí, só que eles venceram as eleições, o Café Filho, ele não interviu nesse processo eleitoral, apesar de apoiar o Juarez Távora, e aí ele continuou recebendo muita pressão em cima disso, ele continuou recebendo muita pressão, ao ponto de que ele teve que se afastar da presidência no dia 8 de novembro de 1955, por isso que ele não terminou o mandato, por doença, por questões de saúde cardiovasculares. Ele teve que se afastar para tratamento de saúde, de fato. E quem que assume o poder como novo presidente após o afastamento do Café Filho? Vai ser o Carlos Luz. Carlos Luz era presidente da Câmara dos Deputados. Porque, só vocês lembrarem, o Café Filho já era o vice-presidente de Vargas, que morreu. Então assume agora, já que ele se afastou por tempo indeterminado, entra Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. O Carlos Luz, aí a gente vai ter uma história bem rápida dele, mas que tem um fato muito importante, muito interessante, que eu quero que vocês peguem bem. O Carlos Luz, ele assume a presidência, certo? E ele fica só do dia 8 de novembro até o dia 11 de novembro. Ele fica alguns dias na presidência. E aí um coronel do Exército Brasileiro, chamado Jurandir Mamede, ele acabou tendo um discurso durante esse período, na verdade era no período ainda do Café Filho, mas que refletiu muito no governo do Carlos Luz, nesses dias do Carlos Luz, que ele reclamou, disse que ainda assim haviam chances de barrar a posse de Juscelino Kubitschek. Ele deferiu críticas a Juscelino Kubitschek. E aí, o ministro da guerra do governo, existia um ministro da guerra, que era o Marechal Henrique Lott.
O Marechal Henrique Lott, que era o ministro do Café Filho, e ainda era o ministro no período do Carlos Luz, ele achou aquilo uma afronta. O Henrique Lott, ele tinha inclusive declarado apoio e votado nas eleições contra o Juscelino Kubitschek, ele tinha apoiado o Juarez Távora. Mas ele, naquele momento, ele defendia que a Constituição deveria ser seguida e o Juscelino Kubitschek, como vencedor, deveria assumir a presidência. E aí ele propôs ao governo que fosse feita uma punição ao coronel, ao Mamed, né, o Jurandir Mamed, por conta dessa fala dele, por conta desse discurso de ofensa à democracia. Ele entendeu que foi uma ofensa à democracia brasileira naquele período. Só que aí que está. O presidente na época, em exercício, o Carlos Luz, pouco ligou. O presidente Carlos Luz, na verdade, ele também acreditava que era preciso intervir nesse processo e evitar, as eleições já tinham sido feitas, mas evitar a posse do Juscelino Kubitschek. Então o Marechal Henrique Lott, ele ficou cada vez mais isolado dentro do governo. O Marechal Henrique Lott, ele acabou não tendo apoio dentro desse governo. E aí todos os oficiais ligados a ele passaram a ser demitidos, o governo foi enxugado ali, né? E quem eram esses oficiais? Ele pertencia a um grupo, olha só que interessante, que a gente ouve falar na ditadura, né? Essa turma desse grupo, que era a Escola Superior do Exército Brasileiro, que é nada mais nada menos do que a Sorbonne, a qual pertencia inclusive Castelo Branco, Golbery do Couto e Silva, pessoas que fizeram o golpe de 64. A Sorbonne seria aquela linha mais intelectualizada dos militares brasileiros, né, que atuaram durante a ditadura militar brasileira. Também o primeiro presidente foi o Castelo Branco. E aí eles tentaram enxugar, né, tirar esse pessoal da Sorbonne, esse pessoal da Escola Superior de Guerra do Exército. E aí o Henrique Lott não teve outra opção, ele ficou isolado, ele pediu demissão. Ele pediu demissão, só que ele planejou, junto com outros oficiais que tinham uma linha de pensamento muito próxima dele, de deferir um golpe contra o Carlos Luz, que era o presidente lá em exercício. A justificativa era que Carlos Luz e os militares que ali estavam, e outros políticos da UDN, inclusive, ali você tinha o Carlos Lacerda, que a gente falou, inclusive, no governo Vargas, que eles estavam querendo impedir a posse de Juscelino Kubitschek, que eles queriam evitar essa volta do varguismo. Então, oficiais ligados ao Marechal Lott cercaram, lá no dia 11 de novembro, o Palácio do Catete. Esse é um movimento que a gente chama de movimento do 11 de novembro. Cercaram o Palácio do Catete e para realizar esse golpe de Estado contra o Carlos Luz. O Carlos Luz não foi pego desse dia, ele conseguiu fugir em um cruzador chamado Cruzador Tamandaré. O cruzador ainda foi atacado, recebeu tiros, né? Dizem que nenhum tiro pegou, ele fugiu da Baía de Guanabara. Também há aquele relato que esse foi o último dia, a última vez na história até então, que houve uma troca de tiros, de ataques militares nesse sentido na Baía de Guanabara, né? De exército, né? Em relação a isso. E ele fugiu, dizem depois que ele foi para Santos, onde ele receberia apoio de Jânio Quadros, mas Jânio Quadros depois não deu esse apoio. Ele ficou escondido, certo? E aí o Marechal Henrique Lott volta, né? Ele volta a ter força política no governo brasileiro e ele faz uma negociação com o Congresso brasileiro para que realize o pedido de impeachment do Carlos Luz, primeiro por ele negar por ele querer interferir na posse do Juscelino Kubitschek, e segundo, porque ele tinha fugido. E o Marechal Lott alegou que ele tinha fugido, ele não estava mais em terras brasileiras. Só que através de uma carta, o Carlos Luz ele enviou uma carta para o Congresso, uma carta que foi lida lá no Congresso, avisando que ele estava em águas territoriais, que ele estava no Brasil. Só ninguém sabia onde que ele estava, uma hora ele iria voltar. Mas não teve outro jeito, o impeachment foi realizado, o pedido de impeachment foi feito, foi aprovado pelo Congresso e assume aí para terminar esse mandato, olha só, um momento bem conturbado, né? O presidente do Senado, porque você já não tinha mais presidente da Câmara para assumir, que o Carlos Luz saiu, né? Tinha escolhido outro e tal, agora tem que ser o presidente do Senado, né? Que vai ser um Nereu Ramos. Só que aí você tem quase uma reviravolta. Por quê? O Nereu Ramos assume lá então no dia 11 de novembro, só que no dia 21 de novembro, sabe quem que apareceu falando que estava apto a governar? Café Filho.
e que tinha o direito, porque ele saiu por tempo indeterminado, pediu licença, mas ele não tinha abandonado a presidência. Ele disse que já estava apto, tinha curado seus problemas de saúde, ou pelo menos estava em tratamento, tanto é que ele faleceu só em 1970, se eu não me engano, o Café Filho. Só que o Marechal Henrique Lott, o Congresso Nacional, fizeram questão de isolar o Café Filho para impedir com que ele governasse. Então foi aprovado no Congresso, tá, uma lei que impedia, né, um decreto, na verdade, uma lei pelo Congresso que impedia a reposse do Café Filho, alegando que ele era um dos conspiradores contra Juscelino Kubitschek, que tinha que se manter o Nereu Ramos para poder fazer a transição até o próximo processo eleitoral. Então o Café Filho ele ficou isolado, ele tentou voltar, mas ele não conseguiu. Nesse período você teve perseguição política, o Carlos Lacerda, por exemplo, da UDN, que queria impedir a posse do Juscelino Kubitschek, ele teve que se exilar, ele ficou exilado, para vocês terem noção, dentro da Embaixada de Cuba, no Rio de Janeiro. Aí você fala, nossa, mas ele era comunista. Não, lembrando que a gente não tinha vivido a Revolução Cubana. A Embaixada de Cuba era uma embaixada ligada à política do Fulgêncio Batista, ditador cubano na época, que era ligado aos Estados Unidos, certo? O que o Nereu Ramos vai fazer no governo dele? Ele vai ter que aguardar, então, daquele período que ele está governando, do 11 de novembro, até o 31 de janeiro de 1956, quando o Juscelino assumir. Ele vai, por medida de segurança, para manter isso, ele vai decretar estado de sítio. Então ele vai limitar poderes do Congresso, do Legislativo e do Executivo, manter um processo de estado de sítio garantido por lei, para que não se tenha reviravoltas em leis no Legislativo e nem no Judiciário. E assim foi até a posse de Juscelino Kubitschek. Aí na próxima aula a gente vai falar de Juscelino Kubitschek e vocês já vão saber que a posse de Juscelino Kubitschek, todo o processo eleitoral dele não foi fácil, ele foi conturbado, ele recebia muitas críticas, muita oposição, ele e o João Goulart, justamente por estarem ligados a uma linha que os opositores consideravam como o varguismo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É um momento bem rápido, mas vocês percebem que em menos de 2 anos tem tanta confusão na história do Brasil. É muita coisa mesmo, né? Eu vou ficando por aqui. Eu gostaria que vocês dessem aquela curtida, se vocês gostaram do vídeo, e comentar. O engajamento ajuda demais o canal a crescer. É de coração, um grande beijo. Fui!